chegou a hora de falar sobre Vidro ou Glass, o último capítulo da aguardada trilogia de M. Night Shyamalan. O filme chegou aos cinemas trazendo a aguardada reunião de Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy e Samuel L. Jackson. Mas e aí? O filme fez jus ao seu legado que foi criado durante anos e anos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, trazendo conteúdo inédito da cultura pop até você. E aqui temos a minha crítica de Vidro ou Glass. Muito bem, Glass chegou com a promessa de colidir os mundos de Corpo Fechado, Fragmentado e reintroduzir o Glass dentro desse panteão de heróis e vilões do M. Night Shyamalan. Acho que a maior tristeza por trás de Vidro está no seu imenso potencial desperdiçado. No ano de 2000 foi lançado o Corpo Fechado, ou Unbreakable. A história falava sobre um espantoso desastre de trem que deixa os Estados Unidos em choque. Todos os passageiros das locomotivas acabam mortos, exceto um, David Dunn, que sai completamente ileso do acidente, deixando todos, inclusive os médicos, e ele próprio, em completo choque. Enquanto buscava explicações sobre o que poderia ter salvado a sua vida, o David cruza caminho com Elijah Price, um desconhecido que apresenta uma explicação no mínimo bizarra para o fato. Esse era um filme de narrativa lenta, mas extremamente criativo em seus conceitos, na forma como cada quadro de Shyamalan era profundamente rico e ajudava a impulsionar a trama de mistério que aos poucos se revelou ser uma história de origem de um vilão chamado Mr. Glass, que era Elijah, vivido por Samuel Jackson, e um herói, que no caso era David Dunn, interpretado por Bruce Willis. Era uma história de herói e vilão nada convencional, que brincava com elementos fantásticos e sobrenaturais, conforme fazia uma grande metalinguagem sobre quadrinhos e histórias clássicas de heróis, embalando tudo isso em um suspense inovador e completamente intrigante. Muito bem, após sua ascensão e decadência, o diretor retornou aqui à sua boa forma, colocando o monstro da atuação James McAvoy e a talentosa Anya Taylor-Joy de A Bruxa. Na trama temos Kevin, que é o James McAvoy. Ele possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força de seu pensamento. Um dia, ele sequestra 3 adolescentes que encontram em estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin. Aqui Shyamalan entrega uma produção frenética, assustadora e completamente perturbadora, que aos poucos ela vai se mostrando ser situada no mesmo universo de Corpo Fechado, com explicações surreais envolvendo ciência de borda e habilidades sobre-humanas. E no meio do caminho do filme, ele ainda revela que uma das identidades do Kevin se denomina a Fera, que é um ser ideológico, brutal, animalesco e à prova de balas com uma força descomunal. Aí, após a trama concluir com a sobrevivência de Casey, interpretada por Anya Taylor-Joy, é mostrada uma cena pós-crédito que mostra os jornais dando o título de A Horda para Kevin. Então alguém na cafeteria comenta sobre o Mr. Glass, e eis que vemos David Dunn na mesma cafeteria, e ele se levanta e sai da cafeteria, nos levando a crer que o próximo capítulo seria a caçada de Dunn até Kevin, e no meio disso teríamos a figura orquestrando tudo, que seria o Glass. Então chegamos a 2019 e veio a promessa de Glass, com seus trailers incríveis que empolgavam cada vez mais. Eu até mesmo fiz um react de um dos trailers aqui no canal. Eu estava super pilhado, com hype lá em cima, pra ver Glass. Pra mim ia ser um dos melhores filmes do ano e o melhor da carreira do M. Night Shyamalan. O filme traria a reunião de Glass, Kevin e David Dunn, esses super-heróis bizarros, sobrenaturais e completamente misteriosos e realistas, para um grande e épico crossover do Shyamalan. Mas claro, ele iria apresentar um foco maior em Glass. Olha, e eu vou fazer essa crítica total aqui com spoilers, beleza? Muito bem, após a conclusão de Fragmentado, Kevin Crumb, que possui as 23 personalidades, mais a personalidade da Fera, né? Ele passa a ser perseguido por David Dunn, que está agindo meio como se fosse um vigilante ali, com uma assistência frequente de seu filho. Ele abraçou muito a causa de ser um herói. O jogo de gato e rato entre o Homem Inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois. Mas aí veio o roteiro de Vidro, que basicamente ignora toda a vibe e o espírito realista dos personagens. Sabe, uma das coisas que eu mais achava interessante desse universo é que ele abraçava muito a ideia do sobrenatural meio que realista. Glass, ele chega a verbalizar alguma dessas ideias, mas ele não vai a fundo. E isso é um problema. Por exemplo, aqui Dan e Kevin resistem a quedas gigantescas e Glass tem uma inteligência e um total controle de cada peça fundamental do seu plano que é totalmente surreal e não faz sentido. Ele é basicamente
basicamente um Lex Luthor com aspirações a Coringa. A trama é assim: depois que eles se encontram, todos eles vão para um hospício. Ali naquele hospício, eles retomam o debate do primeiro filme. Você é um herói mesmo? Uma coisa da sua cabeça? O Elijah é doido? Ou isso realmente está acontecendo? Ele resolve martelar na mesma tecla de novo. Sério, Shyamalan? Vai fazer isso mesmo? Vamos vendo. Vamos continuar. E aí, tipo, eles ficam nesse hospício aí sendo analisados por uma doutora interpretada pela Sarah Paulson. E aí que tá, aí ficam ali sendo analisados por essa doutora e tal. Ela não acredita que eles são super-heróis e se dedica a criar toda uma parafernália ali pra impedir eles, segundo os pontos fracos deles. O filme segue aí surge o super plano do Samuel Jackson, e aí ele se une com Kevin, eles vão provar para o mundo que heróis existem, e David Dunn tem que impedir. E o filme se segue aí até seu final, que aí ele traz uma grande revelação de uma grande organização que não pode permitir que pessoas especiais existem, que existam super-heróis e que a onda dos super-heróis atinja o mundo. Sim, a metalinguagem com a febre de super-heróis atual do cinema é legal, mas a forma como é aplicada é meio ruim. Sabe, ele não consegue te convencer. Pra ser totalmente honesto, o primeiro ato do filme é a melhor parte de Vidro. Mas aí, depois que passa da caçada do David Dunn contra o Kevin, o filme ele estagna, sem conflito algum, por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. E a gente passou a parte do filme esperando o que o Samuel Jackson irá fazer. E é isso basicamente o filme. Aí ele começa a fazer, ele vem com explicações malucas, e aí ele se une ao Kevin, de repente o filme super acelera, e a gente chega até um final completamente broxante e que não finaliza tão bem quanto deveria. O filme ainda tem diálogos horríveis entre Dan e seu filho, ficam tentando forçar de maneira sem nexo alguma uma conexão entre Kevin e Casey. Que aliás, a Casey, ela tá nesse filme, mas ela é completamente dispensável, porque eles ficam forçando várias situações com ela, só pra criar uns planos bonitinhos ali, dos sidekicks, né? Pontos positivos: a direção é boa, Shyamalan, ele controla muito bem o filme, a escolha de paletas de cores diferentes. Ele tem uma forma de como construir o suspense, como levar o público, que consegue te pegar. Ele consegue ir te pegando ali, vai te levando na história. Contudo, mesmo o Shyamalan coordenando muito bem todo esse suspense e sabendo guiar a narrativa, ele comete algumas gafes que é impossível eu não falar sobre. Sabe, ele fica tentando criar uma edição e um conceito ali diferente para cenas de ação. Não tem ritmo, é bem estranho. Com exceção da primeira luta, que ela até tem uns ângulos e umas temáticas bem interessantes, né? A sequência final é uma coisinha tão brega, tão sem graça. As atuações estão geniais. Contudo, David Dunn aparece pouquíssimo no filme. Eu achei isso um desrespeito, sendo que é um crossover e ele é uma peça fundamental para o plano. Samuel Jackson está brilhante no papel. Dá pra ver que Samuel Jackson queria muito fazer esse papel. Outros atores que também roubam a cena e continuam extremamente brilhantes na atuação é James McAvoy. Seu trabalho de incorporar diferentes personalidades e passar de uma para outra com total rapidez continua extremamente formidável. A atuação dele é um dos pontos mais altos do filme, assim como sua química com Samuel Jackson. E ele até apresenta estar mais à vontade nesse papel do que no filme anterior. Temos ainda umas atuações automáticas, mas decentes, né? De Charlene Woodard, como a mãe de Elijah. E temos ainda uma grande atuação da Anya Taylor-Joy, mesmo que o roteiro não ajude e nem contribua muito para evoluir a personagem no filme. Contudo, não é apenas de boas atuações esse filme. Existem dois problemas. Um deles é o Spencer Treat Clark, que faz Joseph Dunn, que é o filho de David Dunn que cresceu, né? Eles utilizaram o mesmo ator que esteve lá em Corpo Fechado, que era aquele garotinho. O que é estranho, né? Que quando ele é criança, ele parecia muito promissor na atuação do moleque. E aqui, ele é completamente raso, caricato e muito superficial. Ele não passa uma emoção verdadeira em cena. E Sarah Paulson, que ela está muito caricata, rasa, forçada demais essa personagem. Até bem estranho, né? Porque ela é uma das maiores atrizes da atualidade e está fazendo um trabalho tão automático e tão fraco ali. O meu sentimento maior no final foi de desapontamento. Eu me decepcionei com o filme, porque ele tem ideias muito legais, mas é tudo apressado. É apressado quando não é pra ser, é arrastado quando não é pra ser. Falta conflito em boa parte do filme.
Ele não é coeso com o universo que tinha sido apresentado até então. Ele joga fora a sua realidade e abraça a fantasia. E aí ele quer falar sobre a realidade, mas ele tá muito fantasioso para argumentar sobre a realidade. É um filme bastante confuso, mas se tiver muita afeição pelos personagens, for um grande fã da franquia, dá pra até que você curtir o filme. Dá pra você ignorar certos problemas. O problema é esse final. Deixa um sentimento vazio. Essa é a minha crítica. Se você discorda de mim, expõe de maneira respeitosa aí nos comentários e vamos debater. Se você gostou do vídeo, clique em gostei ali, se inscreve no canal, clica no sininho, eles recebem notificação de todos os meus vídeos. E se tiver interesse em apoiar o canal, tem minhas contas ali na descrição. Padrim, Apoia-se e Patreon. Então dá uma conferida ali, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, tem muita coisa legal. Só dar uma conferida aqui, ali e aqui. Então é isso. Que a força esteja com vocês e até mais.